Muito bem, 10 e 10. Bem-vindo, então, bem-vindos, né, a todos aqui nessa sessão, que nós temos 2 trabalhos aqui que querem colocar comida na nossa mesa, isso é bom. Então, nós vamos começar aqui com a apresentação. A gente tem 15 minutos para a apresentação, 10 minutos para o comentário aqui do mediador, e depois a gente tem mais 5 minutinhos para os participantes, né? Quem sabe dá até um tempinho a mais. Vamos ver aí. Então, você está com a palavra, Amanda. Ok, muito obrigada. Bom dia a todos. Esse estudo ele foi elaborado por mim, Amanda, e pela professora Valdirene Gasparetto, e intitula-se Avaliação de Desempenho em Cadeias de Suprimentos Agroalimentares, aplicação do processo PRONACE para a geração de conhecimento. Bom, o ambiente competitivo em que se situam as cadeias de suprimentos agroalimentares e as exigências crescentes dos consumidores em relação à qualidade dos produtos agroalimentares demandam investimentos no funcionamento adequado de toda a cadeia de suprimentos. Isso porque as operações dos membros dessa cadeia de suprimentos, ou seja, das empresas dessa cadeia de suprimentos, desde o produtor até o fornecedor, o comprador e o supermercadista, as atividades dessas empresas elas estão interligadas em um menor ou maior grau, de forma que a atuação ineficiente de uma dessas empresas, de um desses elos da cadeia de suprimentos, pode prejudicar o produto perante o consumidor final. Para isso, iniciativas, então, na área da gestão da cadeia de suprimentos agroalimentares incentivam as organizações a melhorarem não apenas os seus processos internos, mas também a integrarem estrategicamente a cadeia de suprimentos. Nesse sentido, torna-se importante, então, avaliar o desempenho das cadeias de suprimentos agroalimentares. Então, nesse sentido, o objetivo do estudo é apresentar o estágio de desenvolvimento do tema avaliação de desempenho em cadeias de suprimentos agroalimentares e identificar oportunidades para pesquisas futuras. Como contribuições teóricas, o estudo apresenta, então, uma revisão de literatura sistemática sobre um tema ainda pouco investigado, teoricamente e empiricamente, e oportunidades para pesquisas futuras, e como contribuições práticas, o estudo também propõe reflexões às organizações inseridas nesse contexto que desejam, então, avaliar o desempenho, de modo a fornecer informações para a tomada de decisão e para o alcance dos objetivos. Em relação aos procedimentos metodológicos, utilizou-se o instrumento de intervenção construtivista PRONACE, que subdivide-se em 5 etapas, e a primeira etapa é a seleção do portfólio bibliográfico, que visa, então, selecionar os artigos que vão compor a revisão de literatura. Então, inicialmente, selecionou-se o banco de artigos bruto por meio das bases de dados Scopus e Web of Science e resultou em 962 artigos científicos. Posteriormente, fez-se a filtragem desse banco de artigos, utilizou-se o software EndNote para eliminar artigos duplicados, artigos que, na verdade, não eram artigos científicos, mas sim capítulos de livro ou de conferências, e depois também foi feita uma filtragem manual, por meio da leitura dos títulos dos artigos, dos resumos dos artigos e, posteriormente, por meio da leitura integral dos artigos. Então, essa filtragem resultou em 19 artigos científicos alinhados ao tema em questão. Posteriormente, ainda foi feito o teste de representatividade, que consiste nessa filtragem de artigos, mas agora em relação às referências dos 19 artigos que já pertencem ao portfólio bibliográfico. O intuito de identificar se nessas referências há algum artigo alinhado ao tema que ainda não está presente no portfólio bibliográfico e por algum motivo não estava nesse banco de artigos bruto. Então, com o teste de representatividade, adicionou-se 2 artigos ao portfólio bibliográfico, resultando, então, um total de 21 artigos científicos. A análise dos resultados, ela consiste nas demais etapas do PRONACE, ou seja, análise bibliométrica, análise sistêmica, mapa de literatura e a agenda de pesquisa. A análise bibliométrica ela é dividida em variáveis básicas e variáveis avançadas.
Neste estudo, identificou-se como variáveis básicas os autores profícuos, reconhecimento científico e rede de pesquisadores. Identificou-se Aramian como um autor que possui um destaque não só pelo número de artigos publicados, mas também pelo reconhecimento científico dos seus estudos. Os estudos eles apresentam o maior número de citações, o que mostra a relevância do autor para essa temática. Outros autores também que possuem mais de um artigo, né, presente no portfólio bibliográfico, eles possuem interesse relacionado à gestão da cadeia de suprimentos setorável e também experiência na área. Em relação à rede de pesquisadores, identificou-se que elas são pouco diversificadas em relação aos países, ou seja, os autores dos artigos, eles normalmente se situam no mesmo país, que deve-se parcialmente devido ao fato de que os estudos abordam cadeias típicas de um país ou região. Nas variáveis avançadas, identificou-se as áreas de preocupação das medidas de desempenho, ou seja, quais foram as medidas de desempenho empregadas pelos estudos. Identificou-se um foco dessas medidas nas áreas de processos internos, clientes, finanças e aprendizado e crescimento, que são as perspectivas do Balance Scorecard, que é muito utilizado para avaliação de desempenho organizacional, e elas acabam sendo empregadas também no campo interorganizacional. Outra variável avançada refere-se à evolução do tema em relação ao aporte teórico de Petit et al., 2012. Observou-se que a mensuração e a gestão de desempenho no âmbito interorganizacional ultrapassam os limites organizacionais e não estão sob o controle de apenas uma organização. E, além disso, poucos indicadores de desempenho eles são amplamente aceitos devido às peculiaridades do setor em relação às cadeias de suprimentos no âmbito geral. E, em vista disso, os estudos eles têm um foco na mensuração do desempenho, enquanto a avaliação de desempenho a partir de 2000, ela já tem um foco mais na gestão integrada do desempenho. Outra análise avançada refere-se às fases do ciclo de vida do sistema de avaliação de desempenho que foram abordadas nos artigos. Observou-se também uma ênfase nas duas primeiras fases, na fase de concepção e implementação, o que está relacionado a essa ênfase dos estudos na mensuração do desempenho, e também tem relação à ausência de estudos longitudinais. Então, as fases de uso e retroalimentação do sistema de avaliação de desempenho acabam ficando em segundo plano. O mapa de literatura ele visa sintetizar os caminhos traçados pela literatura de modo visual, que está presente no artigo integral. Verifica-se um foco dos artigos, uma preocupação em relação à sustentabilidade e, além disso, a gestão de riscos, ou seja, riscos biológicos e climáticos que são inerentes a cadeias de suprimentos agroalimentares e devem ser gerenciados. Em decorrência disso, também temos riscos de fornecimento, ou seja, se haverá ou não produtos a serem fornecidos, riscos de demanda, riscos de logística, principalmente em relação a transporte. Os produtos agroalimentares, eles têm perecibilidade, então o transporte ele é diferente de outros produtos. Há também riscos regulatórios e riscos relacionais que advêm da relação comprador-fornecedor, e é uma preocupação dos estudos do portfólio bibliográfico. Na análise sistêmica, observou-se que os estudos eles apresentam harmonia entre o modelo de avaliação de desempenho aplicado e a abordagem que norteia a construção do modelo. A maioria dos modelos não são singulares, ou seja, empregam sistemas de avaliação de desempenho que já foram adotados em outros contextos e aplicam, né, a essa nova realidade, o que pode representar uma adversidade a longo prazo para o desempenho da cadeia, haja vista que os sistemas de avaliação de desempenho eles devem considerar as preferências dos decisores, as estratégias e as especificidades de cada organização. 67% dos estudos não consideram os valores e percepções dos decisores na construção do sistema de avaliação de desempenho, que tem a ver com o mencionado anteriormente. Os autores realizam o processo de mensuração adequadamente de desempenho e os estudos não integram indicadores de desempenho à escala de medição de forma a permitir uma visão holística e sistêmica do desempenho. Bom, então,
elaborou-se uma agenda de pesquisa com oportunidades tanto para pesquisadores quanto para gestores que atuam nas cadeias de suprimentos agroalimentares. Em relação a medidas de desempenho sob uma perspectiva holística, os pesquisadores eles podem identificar medidas de desempenho que possam ser utilizadas para avaliar o desempenho interorganizacional e os gestores podem justamente empregar essas medidas com um foco maior nas atividades com os fornecedores e compradores. Em relação à singularidade do sistema de avaliação de desempenho, é interessante construir um sistema que seja singular ao contexto investigado e personalizado, de acordo com as preferências, valores e interesses dos decisores. E os gestores devem, então, participar dessa construção e inserir medidas alinhadas às estratégias organizacionais. Em relação à integração dos indicadores de desempenho, suas respectivas escalas de medição, os pesquisadores podem viabilizar essa transformação das escalas qualitativas em quantitativas para obter uma visão integrada quanto ao desempenho, e os gestores, da mesma forma, podem identificar a contribuição de cada medida de desempenho para facilitar essa mensuração integrada. Informações para a gestão e apoio à decisão. Os pesquisadores devem avançar no conhecimento empírico sobre a gestão do desempenho em nível organizacional e os gestores podem desenvolver ações para aperfeiçoamento da gestão de desempenho, além de utilizar a avaliação de desempenho para apoio à decisão. Gerenciamento de risco, ou seja, verificar como os riscos inerentes às cadeias, eles influenciam no desempenho, quais são os riscos a que as cadeias de suprimentos estão expostos e formas de mitigar esses riscos. E também, outro ponto destacado, relação fornecedor-comprador. Pesquisas futuras podem observar como aspectos comportamentais e relacionais afetam a integração entre os membros da cadeia e também como afetam o desempenho em nível interorganizacional, e atentar-se os gestores para os efeitos no desempenho das relações cooperativas em relação às relações antagônicas que podem incentivar condutas oportunistas e conflitos de interesses. Além desses aspectos mencionados pela agenda de pesquisa, sugere-se também investigar os efeitos da transformação digital no desempenho da cadeia de suprimentos e ampliar a seleção dos artigos a outras bases de dados e em diferentes idiomas. E ressalta-se também que o estudo limita-se a aspectos investigados pelos pesquisadores e pode conter interpretações que não refletem o entendimento dos autores dos artigos do portfólio bibliográfico. Bom, seria isso. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição. Ok, muito obrigada, Amanda, pela sua apresentação. Eu tenho aqui alguns comentários com dúvida, sugestão, para a gente trocar uma ideia aqui. Inicialmente, é uma dúvida mesmo que está aqui no texto e que você não trouxe aqui na apresentação, mas eu gostaria de entender melhor. Por que vocês colocaram pesquisação nos procedimentos metodológicos? Porque o pesquisador ele acaba se inserindo a sua interpretação na análise dos resultados. Eu diria para rever, porque a pesquisação ela tem uma outra ideia, né? Ela tem uma ideia de você ir a campo, de você fazer intervenção, né? De você ver os resultados, porque assim, uma coisa que você trouxe na sua apresentação e que eu até ia sugerir aqui é que não tá dizendo que é uma revisão sistemática na escrita. E ele é uma revisão sistemática, pela leitura do artigo, a gente vê que tem uma problemática estabelecida para a busca, né, dos artigos, que tem uma busca, assim, conforme a revisão sistemática. Quero até parabenizar pelo grau de detalhamento que vocês trouxeram aqui no artigo, que dá para entender muito bem como se chegou a esse número de artigos. Então, eu acho que tem tudo a ver para ser uma revisão. Me parece que teve um protocolo
para se fazer essa busca de artigos. Então, eu creio que pesquisação aqui, não estou conseguindo ver como ser, tá? No conceito que eu conheço, só se tiver algum outro conceito, se tiver, aí é importante trazer, né? Uhum. Porque senão vai dar essa confusão aqui em quem for ler, quem for avaliar para uma revista. Uma coisa que eu vejo assim interessante, que talvez seria importante de vocês trazerem aqui no trabalho, é a listagem dos periódicos que resultou, do nome dos periódicos. Por que eu vejo assim como interessante? Porque essa listagem, ela vai dizer algo mais claramente que me parece que pelas referências, enfim, e pelos comentários, me parece que é o que está mostrando que a gente está conversando aqui com uma comunidade, talvez, de suprimentos e não necessariamente de contabilidade. Né? E aí eu acho que essa é uma informação, por exemplo, qual que é a comunidade acadêmica que está interessada nesse assunto, né? Nessa discussão até agora, né? E talvez isso seja até interessante para vocês pensarem aonde mandar esse artigo para publicação. Quem se interessaria, né? Porque eu tenho dúvidas, eu acho assim, que para a comunidade contábil se interessar, a gente teria que ter uma discussão maior, talvez, em termos de BSC. Porque a comunidade contábil, ela estaria interessada, penso eu, né, em ver o BSC implantado numa relação interorganizacional que eu considero assim quase impossível, né? Em termos de implantação de estratégia, haver uma estratégia numa relação interorganizacional. Então, eu pensaria um pouco mais a respeito disso, a respeito de abrir esses periódicos para a gente ver, né, quais são os periódicos que resultaram, né, aqui na pesquisa, e a gente conversar, verificar quem que está publicando, aonde que está sendo publicado, né, quem está interessado assim em discutir esse assunto, né? Porque essa questão de você colocar foi uma coisa que me chamou a atenção no artigo e que você explorou, e talvez, não sei se tenha que explorar mais, mas enfim, que fala assim que o BSC em si e ele está uma ideia mais focado numa empresa. Não sei se foi isso que vocês identificaram, mas é isso que deu para ver, assim. E que talvez não o BSC em si, mas os indicadores, mas ele está focado mais para uma empresa e não para essa relação interorganizacional. Eu estou correta nessa avaliação do que Sim, está. vocês identificaram? É justamente Isso, isso. né? Isso eu acho que é um ponto que, se fosse, que talvez fosse o caso de ir para uma comunidade de cadeia de suprimentos na hora da publicação, né? Em termos de comentários que eu tenho, são esses, assim. A questão de explorar, de detalhar, não é nem de detalhar, é de verificar essa questão da pesquisação, né? De colocar no artigo essa questão de revisão sistemática e essa questão dos periódicos, que pode resultar numa discussão maior a respeito disso. Não sei se você tem alguma coisa a dizer do que eu falei, você quer acrescentar algo?
Realmente ali a pesquisação faz muito sentido e agradeço também. As demais contribuições serão todas consideradas por mim e pela professora Valdirene. Muito bem, eu falei até menos do que o meu tempo, sobrou tempo aí. Alguém gostaria de. Teria alguma. O pessoal aqui que está assistindo, tem alguma pergunta, algum comentário a fazer do trabalho? Eu teria. Bom dia, Isso, professora Daniel. Beatriz. Olá, tudo Parabéns, bem? Amanda, aí pelo trabalho. É mais em relação ao método, né? Mais curiosidade. Uhum, Porque, pelo que você trouxe, vocês identificaram 900 e tantos artigos, né? E selecionaram 19, né, ou cerca disso, a partir. Aí eu queria entender como é que é esse procedimento de exclusão. Se, por exemplo, tem dois pesquisadores, como é que, assim, a questão da validade, né? Ou seja, se um pesquisador olha e aí ele toma a decisão de exclusão, ou seja, ele tem alguns critérios que são critérios de exclusão, porque, por exemplo, na medicina tem, por exemplo, a concepção de amostra, fatores de inclusão ou fatores de exclusão, né? E assim, nesse caso são mas mais de pessoas, então a idade, né? É mais fácil determinar. Nesse caso, por serem, né, estudos, né? E aí tem a sua a característica, tem as suas diferenças, se há algum tipo de protocolo, né? É só uma curiosidade mesmo. Sim, é que essa busca de dados do banco de artigos bruto, ela é feita por meio de um comando de busca que tem palavras-chave de cada eixo de pesquisa. Nesse estudo foram 3 eixos: cadeia de suprimentos, setor agroalimentar e avaliação de desempenho. E aí, com essas palavras-chave, acabam vindo muitos estudos aleatórios que trazem algumas dessas palavras-chave, mas que não estão completamente alinhadas ao tema de pesquisa. Mas essa filtragem manual, ela não segue um protocolo. Ela foi feita por mim, né, como pesquisadora, que fui lendo inicialmente os títulos, vendo quais estavam adequados ou quais não. Quando tinha dúvida, mantinha. Posteriormente, foi feita a leitura dos resumos. E aí, na leitura dos resumos, já dá para ter uma noção muito melhor de quais são os artigos que estão alinhados ao tema e quais não. E, posteriormente, depois dessa filtragem por meio dos resumos, foi feita a leitura integral dos artigos para conseguir finalizar e ter a certeza de que os estudos que foram selecionados para revisão sistemática de literaturas estavam alinhados ao tema, mas nessa etapa da filtragem não tem um procedimento. Ok, obrigado. Talvez, não sei se teria tempo, mas às vezes uma dúvida adicional, né? Em relação à parte da análise. A análise leva em consideração os 19 artigos, né? Que foram 21. selecionados. São É, 21, né? Depois incluiu 2, né? Isso. eu achei a parte da análise bem densa, na verdade, né? Então, eu fico imaginando o que seria assim essa tabulação dessas informações. Vocês trouxeram ali colocações de número de medidas, né? Segregando naquele mapa. Então, é algo assim bastante denso e que eu achei interessante. Por isso que eu estou perguntando a questão da seleção dos artigos, Uhum. para acho que é algo que talvez possa ser até uma limitação do trabalho, né? Mas em termos Sim. assim da análise, eu achei que vocês se aprofundaram bastante. Eu acho que tem bastante coisa, até das sugestões, oportunidades de pesquisas futuras. Obrigada. Estamos com tempinho ainda, com 5 minutos. Está aberto para mais comentários. Uma questão só de forma que eu vi aqui, já que a gente está com tempo, eu nem ia comentar essa questão de forma, mas na primeira vez que vocês citam o PB, que é o portfólio bibliográfico, ele faltou o extenso, tá?
lá no início dos procedimentos metodológicos, aí a gente fica sem saber, tem que buscar depois no artigo, tá? Sim, bom jeito. Só uma questãozinha aí, porque a gente está com tempo. Bom, gente, nós vamos aguardar da 10h40, tá? Para entrar no próximo trabalho. Começar o próximo trabalho. Talvez, assim, até você encontre, eu não sei, talvez se você encontrar alguma restrição em termos de tamanho, para você mandar para uma revista, que a gente sempre acaba, às vezes, tendo essa limitação, né, em revistas. Aí como seguindo o comentário do Daniel, falando dessa questão densa da análise, que foi uma coisa boa, né? Eu acho que contribuiu aqui, eu iria para a redução da introdução, se fosse o caso de reduzir, porque eu acho que algumas coisas aí ficaram até repetidas, que podem ser melhor sintetizadas, não é? Na questão, se for necessário fazer alguma redução. Uhum. Se quiser, não sei, talvez me enviar o arquivo com essas alterações, ou Faz assim, eu vou deixar meu e-mail aqui com essas no sugestões, chat. né, no caso, para... Aí você me manda um e-mail, que daí eu mando, Vou tá? colocar aqui no chat. Agradeço. Deixa eu... Ixi. Eu encaminhei, mas encaminhei no... Aqui, eu esqueci de mudar para Everyone. Meu e-mail. Foi Propway. Aí. Muito bem, já podemos, então, encaminhar, né, para o próximo trabalho, que nós temos aí a Cristiane, a Franciele e o Daniel, né, como autores, e quem vai apresentar vai ser Cristiane, certo? Isso. Então, você já pode arrumar sua projeção.
Projetou? Isso, tá perfeito. Uhum. Eu posso começar? Agora está com a palavra. Ok, obrigada. Uhum. Então, bom dia novamente a todos. Eu sou Cristiane Weisman, então eu sou doutoranda em Ciências Contábeis e Administração na FURB, e esta pesquisa ela é decorrente da minha dissertação de mestrado em Ciências Contábeis na FURB. E juntamente com a professora doutora Franciele Beck, professora da FURB, e com o professor da USP, o professor doutor Daniel Mussi, desenvolvemos este artigo com o tema Influência da cultura de comprometimento da família na flexibilidade estratégica e os efeitos mediadores de mecanismos de agência e mecanismos STILT em empresas familiares. Então, quanto à agenda, primeiro vou trazer os aspectos introdutórios, posterior problema, modelo teórico, metodologia, resultados e os principais impactos da pesquisa. Então, com relação à introdução, a capacidade das empresas estarem respondendo a mudanças no seu ambiente externo é importante para que essas empresas se mantenham competitivas e atuantes no mercado. E o nome dessa qualidade, o nome dessa habilidade é flexibilidade, é denominado de flexibilidade estratégica, que seria aquela capacidade no qual as empresas conseguem inovar, aproveitar as oportunidades emergentes, reagir de forma ágil às ameaças. E esse contexto ele pode ser ainda mais importante quando se trata de empresas familiares, pois elas prezam muito pela continuidade dos seus negócios para transmitir para as próximas gerações. Então, elas têm esse foco de sucessão familiar. É diferente do contexto até então explanado sobre flexibilidade estratégica na literatura, tem-se o contexto atual de flexibilidade estratégica relacionado, então, o que tem desafiado muito as empresas nesse momento com relação à flexibilidade estratégica foi a partir da pandemia desencadeada pelo Covid-19, que tem mostrado realmente a importância da flexibilidade estratégica neste meio, pois muitas empresas que anterior à pandemia eram consideradas sólidas acabaram por decretar falência nesse período. Então, a flexibilidade estratégica ela mostrou realmente a sua importância nesse momento, que apenas as empresas que conseguiram ser ágeis e aproveitar, realmente saber se adaptar e inovar, mudar suas estratégias, conseguiram se manter atuantes nesse momento. Então, nesse contexto, a flexibilidade estratégica ela se mostrou ainda mais relevante. Só que, se por um lado tem toda essa essencialidade da flexibilidade estratégica, por outro, também tem a questão dos conflitos de interesses, porque a flexibilidade estratégica ela está atrelada a desempenho incerto e situações difíceis de se prever. Então, pode gerar essa situação de conflitos de interesses. E essa questão ela pode ser ainda mais forte quando se trata de empresas familiares, que sempre foram solo férteis de conflitos. Então, quando se tem o principal, né, o proprietário, denominado principal, onde ele contrata um gestor, denominado agente, para maximizar a sua utilidade, este até aceita, mas com a intenção também de estar maximizando sua própria utilidade. Só que, nesse momento, eles têm objetivos e interesses conflitantes, porque o principal ele tem interesses pautados a longo prazo, interesses em manter o negócio, tem essa intenção transgeracional de estar transmitindo o negócio para as próximas gerações. E o agente, ele teria interesses mais pautados a curto prazo, podendo discordar de situações que coloquem em risco o resultado da empresa, como as situações então, de flexibilidade estratégica, né, que são incertas, situações difíceis de se prever. Então, mesmo que a longo prazo signifique um benefício para a empresa, a curto ele pode estar comprometendo o salário do agente, né? Como ele não sabe por quanto tempo ele vai permanecer na empresa, ele tem, então, esses interesses mais relacionados a curto prazo. Então, tem essa questão, então, desse problema, onde você tem a sensibilidade da flexibilidade estratégica, né? Que é importante alcançar, manter essa flexibilidade para as empresas manter a posição no mercado competitivo, mas tem também a questão dos conflitos de interesse. Dessa forma, é importante entender esses conflitos para estar mitigando e podendo sanar, então, esses interesses conflitantes entre principal e gestor. E se sugere, então, que a cultura de comprometimento da família, nas empresas familiares,
ela conduz a um ambiente de maior envolvimento e onde o gestor, onde se possa estar influenciando o mesmo comportamento de envolvimento para os gestores. Dessa forma, eles estariam aceitando melhor a flexibilidade estratégica. E a cultura de comprometimento também estaria relacionada à escolha dos mecanismos de governança nas empresas familiares. Dessa forma, tem-se o seguinte problema de pesquisa: qual a influência da cultura de comprometimento da família na flexibilidade estratégica e os efeitos mediadores de mecanismos de agência e mecanismos de stewardship em empresas familiares brasileiras? Então, a partir disso, tem esse objetivo, né, no estudo de avaliar essa influência da cultura de comprometimento na flexibilidade estratégica e esses efeitos mediadores. Tem-se, então, aqui o modelo teórico, que traz a relação entre os construtos e as variáveis, né, e as possíveis, então, hipóteses sugeridas a partir dessas relações. A primeira hipótese que se sugere é uma relação positiva entre a cultura de comprometimento da família e flexibilidade estratégica, onde uma maior cultura de comprometimento da família estaria relacionada ao aumento da aceitação, então, por essa flexibilidade estratégica. Então, esse maior envolvimento dos gestores, esse maior comprometimento estaria relacionado também à maior conformidade dos gestores por essa flexibilidade estratégica. E a hipótese 2 e 3, ela traria essa relação principal, dessa vez mediada, então, essa relação principal, dessa vez, então, por intermédio de mediadores, onde a hipótese 2, ela traz a mediação negativa dos mecanismos de agência, pois o agente, ele toma decisões com base no que ele acredita que seja o melhor para ele, com a maximização da sua própria utilidade. E também os mecanismos de agência, por ser mais formais, eles podem estar limitando a autonomia, indicando falta de confiança, então eles poderiam estar atrelados à redução da aceitação por essas mudanças estratégicas. Então, os mecanismos de agência estariam mediando negativamente a relação principal de cultura de comprometimento da família com flexibilidade estratégica. Da hipótese 3, ela se sugere, então, essa relação principal mediada de forma positiva, no qual os mecanismos de stewardship estariam mediando positivamente a relação principal, porque os mecanismos de stewardship estariam relacionados, então, a um ambiente mais pró-organizacional, coletivista, onde haveria a maior identificação e comprometimento dos gestores com os interesses e objetivos, então, da organização. Com relação aos aspectos metodológicos, esta é uma pesquisa descritiva, survey e quantitativa, do qual se utilizou de empresas familiares de capital fechado do setor alimentício, no qual foram respondentes membros da equipe de gestão. A base de dados que foi utilizado é da EMS, no qual, a partir dessa base de dados, então, foi enviado o convite pela rede profissional de contatos LinkedIn, e o convite, o questionário, né, que foi elaborado pelo Microsoft Forms, de 45 questões. Então, após o período de coleta de 65 dias, né, obteve-se, então, 125 questionários respondidos. Inicialmente, o público-alvo era de 1.000 respondentes, né? No entanto, não foi localizado 317 páginas de perfis no LinkedIn, e 257 não aceitaram o convite para a conexão, o que resultou, então, em 426 potenciais respondentes. Desses 426 potenciais respondentes que foi enviado o questionário, 125 retornaram com este questionário respondido, e 7 foram desconsiderados, então, dessa amostra, porque eram empresas listadas na B3, outras 10 foram desconsideradas por não atender a definição de empresa familiar, e outra foi considerada por ser outlier. Dessa forma, resultou-se, então, em 107 questionários válidos para pesquisa. Em percentuais, seria uma taxa de resposta de 29,34% e taxa de resposta útil de 25,12%. Com relação à análise estatística dos dados, foi utilizado o Microsoft Excel e o software SPSS. E para testar um modelo de mensuração e um modelo estrutural do estudo, foi utilizado modelagem de equações estruturais, rodado através do software Smart PLS. Com relação aos resultados do estudo, quando se trata, então, referente à caracterização da empresa, eram, em sua maioria, empresas controladas por uma família,
eram, em sua maioria, empresas no qual a família detinha mais de 80% de controle da empresa, no qual o presidente era membro da família, no qual a maioria estava em sua segunda geração, no qual 66,35% tem pelo menos 30 anos de existência, né, as empresas, e 76,50% dessas empresas eram de médio a grande porte. Com relação às características dos indivíduos, 75,30% eles trabalhavam mais de 3 anos na empresa, sendo que mais da metade, mais de 50%, trabalhava mais de 5 anos na empresa. Eles eram predominantemente membro não familiar e homens. Apenas 10 respondentes eram mulheres, então, e apenas 10 respondentes eram membros da família. Com relação aos principais resultados do estudo, então, foi verificado que não houve uma relação significativa entre a cultura de comprometimento da família e a flexibilidade estratégica. Essa relação, ela aconteceu por intermédio de mecanismos mediadores, por intermédio de mediadores, de mecanismos de agência e mecanismos de stewardship. Dessa forma, a hipótese, como não houve a relação principal, né, de cultura de comprometimento com flexibilidade estratégica, a hipótese 1 ela foi rejeitada, e a hipótese 2, que sugeria, então, que os mecanismos de agência mediariam de forma negativamente, ela também foi rejeitada porque houve essa mediação, no entanto, de forma positiva. Então, houve a mediação dos mecanismos de agência na relação entre cultura de comprometimento da família e flexibilidade estratégica, de forma positiva, rejeitando a segunda hipótese. Já a terceira hipótese, ela foi aceita, pois ela previa, então, a mediação positiva dos mecanismos de stewardship na relação entre cultura de comprometimento da família e flexibilidade estratégica, que foi o que ocorreu no estudo. Com relação aos principais, então, impactos da pesquisa, a pesquisa, então, contribui com a literatura de governança corporativa na flexibilidade estratégica, que é um tema pouco abordado até então, contribui ao trazer a importância da flexibilidade estratégica para as empresas, que é um tema pouco abordado, principalmente quando se trata de empresas familiares. O estudo também mostrou a importância do envolvimento da família no negócio e como isso estaria afetando também a escolha dos mecanismos de agência, mecanismos de stewardship, e na redução de interesses conflitantes que estariam relacionados, então, a essa maior aceitação por flexibilidade estratégica. Conclui-se, então, que os elementos cultura de comprometimento da família, mecanismos de agência e mecanismos de stewardship, eles são importantes para a flexibilidade estratégica das empresas familiares e brasileiras do gênero alimentício. Obrigado a todos pela atenção. Era isso, passo a palavra para o mediador. Muito obrigada, Cristiane, pela sua apresentação. Vamos lá, eu quero fazer um comentário aqui, que quem sabe vocês me convençam do contrário. Vamos lá, é o seguinte, eu estou com dificuldade pela leitura, assim, pelo que você falou aqui, de sair convencida da coesão aqui, da motivação do seu estudo, da motivação principal, que você frisou aqui bastante, e que aparece aqui no seu trabalho, no resumo, na introdução. Então, essa coesão com o método e com a discussão, e com, lógico, automaticamente com os resultados. A sua principal motivação aqui, que coloca, é a questão da pandemia, que dá a entender, assim, do trabalho. Lógico que tem essa questão do gap na literatura, mas você coloca bastante o contexto da pandemia, né, que demandaria essa flexibilidade estratégica. Bom, eu não sou tão novinha, né? Então, eu ouço assim flexibilidade há estando na academia aos 15 anos, há 15 anos eu ouço flexibilidade. Muda a motivação. Um tempo atrás, você pegava todos os artigos, a motivação era globalização. E aí, flexibilidade era por conta de globalização. Aí vem as crises, também teve crise antes, mas crise de 2008, crise grega, motivação para flexibilização.
Eu não sei, assim, por mais que possa parecer tão aparente, né, no dia a dia, essa questão da pandemia exigir essa flexibilidade, eu não sei até que ponto ela é tão diferente do que as empresas, em geral, já vivem, né, com outras ameaças, né, com outras oportunidades, impulsionadores assim. E aí, nessa mesma linha, quando a gente vai para o método, para o questionário, tanto assim, não, voltando antes, assim, nessa mesma questão, você pode ver que quando você busca os trabalhos anteriores, estão lá desde 2008, 2007, 2006, né, que tem essa preocupação com a flexibilidade. Mas aí, mesmo tendo assim essa questão de eu achar que a gente não é tão estável assim, que flexibilidade é uma coisa que está batendo, que sempre bate a porta das empresas, eu pensei assim, bom, então lá no método, lá no questionário, tem que ter alguma coisa de pandemia. Tem que ter alguma variável, tem que ter alguma coisa para entrar essa discussão. Mas eu não vi. Né? Se tiver, eu não vi. Tanto que foi utilizado, eu acho que um questionário, né? Que foi replicado de estudos anteriores. E até essa questão de gêneros alimentícios, eu não sei até que ponto também, por mais que a gente vê falando, né, da necessidade das empresas irem para um caminho mais digital, etc., eu não sei até que ponto isso impactou os gêneros alimentícios. Não me parece tanto quanto talvez outros tipos de empresa falando em termos de pandemia, né? Então, não me parece que teve aí uma busca a respeito dessa motivação do estudo. E que eu não vi também na discussão, né? Então, assim, a não ser que haja um convencimento aqui que eu não estou vendo, eu acho que pandemia está atrapalhando esse trabalho. Não sei, é uma coisa para pensar aí, mas eu não vejo como ela entrar nesse trabalho em termos de uma discussão e de um resultado, assim, até pelo método utilizado. Eu acho que esse trabalho ele traz a sua contribuição independentemente dessa motivação, no caso. E tendo essa motivação, eu acho que daí o método teria que incorporar alguma coisa, né? E a discussão teria que incorporar alguma coisa, né? Eu não sei se você quer comentar algo a respeito disso. Assim, inicialmente, a ideia não foi assim relacionado à pandemia, a escolha do tema não foi relacionado à pandemia, tudo aconteceu antes da pandemia. E no momento que aconteceu a pandemia, a gente sentiu então de aproveitar esse tema para realmente trazer a importância da flexibilidade estratégica. E como o questionário, ele era um questionário que foi elaborado, testado, né, validado antes da pandemia, a gente tomou cuidado de estar mencionando isso durante o trabalho, mas, assim, em nenhum momento ele foi o foco, só foi... O objetivo foi trazer ele apenas para um adicional de mostrar realmente a importância que realmente, se as empresas não estão vendo essa importância, que realmente o cenário da pandemia, ele mostra que realmente apenas as empresas que conseguiram se adaptar se mantiveram. Então, se antes a flexibilidade estratégica já era importante, mas talvez ela não era um fator decisório. Então, se antes as empresas não queriam migrar para o online, até poderia não ser algo que ia afetar, mas hoje já pode ser um fator decisório para manter as atividades. Então, só mostrar realmente essa diferença, mas não foi o foco, e até as empresas do gênero alimentício, realmente elas não foram tão afetadas, né? São fatores são setores não cíclicos, setores defensivos, então, da economia, então, eles não foram tão afetados, realmente, a gente consome independente da situação, independente da crise, mas ela foi escolhida com o intuito de estar relacionado a essa necessidade de adaptação às exigências, por estar trabalhando com produtos de consumo humano, né?
e eles tendem a estar atendendo a uma série de regulamentações. Então, por isso que há, muitas vezes, adaptações nesse tipo de produto. Então, foi escolhido o gênero alimentício, mas por essa relação com a flexibilidade estratégica. E, realmente, o foco não foi a pandemia, até dá para dar uma analisada se foi realmente focado demais, talvez no trabalho, nessa ênfase da pandemia, mas foi mais questão de pus, não foi um foco, assim, inicial. Entendi. Eu acho que o trabalho se sustenta até sem isso. Não sei, algo assim para vocês conversarem a respeito. Porque quem lê assim espera, vendo essa motivação, espera que, opa, vai trazer alguma coisa específica que ocorreu na pandemia e que talvez seja diferente do que seria antes e depois. E o trabalho não traz isso, né? Não traz algo específico. Né? Eu não sei nem se seria possível de pegar num survey isso, essas questões, a questão específica da pandemia, né? Porque eu não sei até que ponto que o respondente olharia para a pandemia diferentemente do que ele olharia para uma situação sem pandemia na hora de dar as respostas, né? Muito bem. Tem um outro ponto aí que é até praticamente a mesma discussão que eu fiz no artigo anterior sobre a comunidade a se publicar esse artigo. Não é? Porque, assim, quando a gente publica um artigo, a gente quer que ele seja citado, né? Quer que contribua e quer que ele seja, né, citado. E eu não sei se você observou, mas até na sua revisão, que a gente não vê muito comunidade contábil aí na história. Então, é uma coisa para se pensar que comunidade a gente vai publicar, né? Vocês vão pensar em publicar esse artigo. Quem estaria interessado em ver isso, que já existe uma publicação sobre isso? É o pessoal da administração ou é o pessoal da contabilidade? Porque eu acho que se for o pessoal da contabilidade, eu não sei, eu acho que estaria faltando daí uma conversa com o pessoal da contabilidade, né? Que eu não sei se tem, né? Porque o que tem aqui eu vejo é o pessoal mais da administração. Não sei se eu estou enganada a respeito disso. O público seria mais, né, de empresas familiares, essa ideia gerencial de empresas familiares. A nossa ideia inicial. Mas dá para estar analisando essa ideia da contabilidade, não? Está tão evidente. Muito bem. Então, eu abro para perguntas agora, outros comentários. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat que eu não vi. Talvez eu possa só comentar, professora Beatriz, em relação aos seus comentários. À vontade. Primeiro, só complementando o que a Cristiane falou, a questão da pandemia, talvez a gente tenha dado muito enfoque mesmo, e na parte de discussão não tenha se aprofundado, igual você falou. Tem alguns instrumentos que capturam, sim, o efeito da crise sobre as empresas, mas, de certo modo, ao dar muito enfoque na crise, a gente acaba deixando um pouco de lado a contribuição teórica do estudo, que é justamente a questão dos controles e da flexibilidade. Então, talvez isso a gente, acho que pode rever, né, para uma versão à frente. E aí, o outro ponto que você colocou sobre o target, né? Assim, tem jornals específicos de empresas familiares, mas nesse caso, assim, poderia estar dentro da área de contabilidade gerencial também, que ela está discutindo controles, né? Então, nas variáveis mediadoras que ela está olhando, são os controles. Então, controles formais, né? Aquela questão de avaliação de desempenho, recompensas, e controles, vamos dizer, informais, que é a questão da confiança e cultura. Então, mas, assim, grande parte da literatura que a Cristiane usa é de empresas familiares, então já tem esse viés, né? E aí, se a gente for buscar uma revista na área de contabilidade, aí é necessário, igual você falou, trazer uma parte dessa literatura sobre controles para justamente demonstrar, né, de forma mais clara que esse também seria um público.
Então, agradeço aí os seus comentários né, e sugestões. Ok. Isso, obrigada, professora Beatriz, pelos comentários e sugestões. Ok. A professora também fez alguma anotação no artigo, que daí eu iria também enviar um e-mail solicitando? Tá, pode mandar. Você tá com acesso ao meu e-mail? No chat? Sim, tá Você aparecendo conseguiu aqui no ver, né? chat. Aham. Uhum. Valeu. Bom, gente, se não tem mais comentários, eu espero aí que a gente que ter contribuído com alguma coisa com vocês. Eu parabenizo, né, os dois trabalhos e vão em frente, né? Vão para a publicação.